E aí, pessoal? Bom, esse é o segundo vídeo que eu faço discutindo aí estratégias para aumentar, né, nossa influência política, visando aí a Revolução Socialista Brasileira. Nesse vídeo eu vou falar sobre comunismo de risco. No vídeo passado eu falei sobre bancos comunitários. Eu vou usar um pouco dessa ideia aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Mas a ideia do comunismo de risco é uma ideia que vai contrapor a ideia de capitalismo de risco. Eu não estou inventando isso, né? Eu peguei essa ideia da Cibicon, que é um blog em espanhol. Aqui eu usei o tradutor do Google para traduzir para português, mas é um blog espanhol que fala principalmente sobre socialismo dentro da perspectiva de planificação econômica. Então, eles têm muitos artigos voltados para matemática, de planificação econômica, tecnologias para planificação econômica, algoritmos para planificação econômica. Então, a ideia deles é discutir mais essa parte de economia, né, em uma sociedade socialista, uma sociedade comunista. A Cibicon, né, o acrônimo é Cybercomunismo, né, o acrônimo é Cibicon, e eles escreveram esse artigo aqui, que é meio que um resumo da ideia de comunismo de risco de um outro autor, que vai ser, o nome dele eu não me lembro de cabeça aqui, enfim, tá no artigo. Eu vou deixar o artigo aqui para quem quiser ler, mas vem de uma ideia de 2005 sobre comunismo de risco. Eu vou ler um trecho desse artigo. Eu não vou ler todo. Eu acho assim, tem vários problemas. A análise política deles, assim, é uma ideia muito etapista, federalista, enfim. Eu vou pular então o início e não vou ler o final. Eu vou direto na ideia que eu quero poder acrescentar algumas coisas no que eles vão falando aqui para a gente poder debater isso aí. Então eu vou direto na ideia de. Então eles fazem uma análise política e tal, aí eles vão falar sobre capitalismo de risco, sobre capital de risco, que basicamente é a forma como empresas se financiam hoje em dia, né, principalmente startups. Aqui eles não consideram um investimento estatal, né, para a criação de novas empresas, eles não consideram a ideia de investimento estatal, eles consideram a ideia de capital de risco, que é como startups, principalmente essas unicórnios aí, né, onde você tem grupos, né, de capitalistas que eles financiam essas pequenas, esses novos empreendimentos capitalistas, né, então baseadas na ideia de propriedade privada, onde um grupo aí de acionistas não só faz um empréstimo, e eu espero obter um retorno com esse empréstimo, mas eles também são donos de parte do capital da empresa, ao se tornarem sócios, né, se tornam shareholders, né, acionistas dessas empresas, e com isso eles, enfim, diluem seu capital para a criação de várias empresas ao mesmo tempo, e algumas acabam dando certo, e esse risco que eles tomam acaba valendo a pena, porque as que dão certo compensam as que dão errado, né? Então essa ideia de geral, assim, enfim, eu vou pular essa parte porque ele vai falar bastante coisa, mas essa ideia geral de capitalismo de risco, né? Então, o capital de risco, venture capitalism, capitalismo venture também, tem esses nomes assim. E aí a ideia é, bom, e se a gente pudesse fazer a mesma coisa, porém, na criação de empresas, entre aspas, comunistas, né? De empresas que são geridas através de comunas. Então, é isso que ele vai explorar aqui, e eu vou direto, então, eu vou ler essa parte do IC, mas logo em seguida vem a parte que a gente está realmente interessado. Então, ele explica o que é capitalismo de risco, e aí ele vem aqui, e se, né? Então, assim como o capital de risco, por um lado, é o principal motor da produção capitalista e a fonte de financiamento de novas ideias, muitas das quais melhoram a qualidade de vida e ampliam as restrições técnicas, por outro lado, é o principal motor da reprodução da exploração. Onde eu parei, desculpa. Da exploração econômica, da distribuição da desigualdade de riqueza e de renda, e da extração parasitária e roubo de tempo de trabalho da maioria da população. Toda vez que permitimos a extração de nossa produtividade na forma de lucros, participamos ativamente de nossa própria opressão. Essa é a perspectiva básica da teoria de Marx do lucro e da mais-valia do trabalho. Parece-me que, consequentemente,
Um objetivo básico da prática política marxista na construção de instituições operárias deve seguir que nosso trabalho não seja misturado com terra e capital que não possuímos. E se pudéssemos intervir no nascimento de novas empresas capitalistas e mudar a estrutura de incentivos nos mercados capitais. E se pudéssemos capacitar instituições sociais alternativas que aumentassem significativamente a taxa de natalidade de cooperativas de trabalhadores e relações de propriedade comunal? E se assim for, seria possível deslocar a criação de empresas capitalistas como atualmente substituem a criação de cooperativas de trabalhadores? Isso, em essência, é como eu entendi o objetivo explícito do livro, né, do Kleiner, que é o autor que vai dar essa ideia de comunismo de risco, né, ou comuna de risco, no qual a gente vai dar uma entrada agora. Ah, bom, só um detalhe, né? Ele, novamente, ele parte de um pressuposto de que a tomada dos meios de produção seria gradual. É o que ele vai explicar no início e no final do artigo. Eles não partem de uma ideia de revolução, de tomada dos meios de produção repentina através de revolução. Eu discordo, né? Eu acho que não é esse o objetivo do central assim, do partido, mas a ideia do comunismo de risco eu acho que pode ser bem aproveitada, isso que a gente vai dar uma olhada aqui agora. Agora tentarei delinear uma estrutura institucional descrita abaixo. Obviamente vou repassar muitos detalhes. Bom, a imagem está em inglês, o artigo está em espanhol, a imagem está em inglês, imagino que eles devam ter tirado do livro, né? Do Kleiner, Kleiner. Mas basicamente é comuna de risco, né? Venture commune, e ela está em volta de um setor capitalista que agrega o fluxo de dinheiro, né? Então você tem aqui a comuna de risco, você tem o Bond Sales, que é os títulos dessa comuna, que você pode comprar e vender. Você tem os meios de produção, você tem as vendas desses meios de produção, né? Você tem as cooperativas de trabalhadores, que seriam inúmeras, né? Que estariam ligadas a essa comuna. Você tem uma sales revenue, né? Que é as vendas. Eles também vão propor ali uma espécie de renda básica universal para quem está dentro dessa comuna. E os trabalhadores, né, os salários desses trabalhadores que trabalham nessas cooperativas ligadas à comuna. E aí, depois a venda desses produtos, né, no mercado. Bom, comunismo de risco é um tipo de associação voluntária de trabalhadores que apoia a acumulação coletiva de terra e capital. Baseia-se em duas instituições principais, as cooperativas de trabalhadores e a própria comuna. Então, a ideia é você ter essas duas instituições que poderia aqui ser organizada, centralizada pelo partido, que não é a ideia deles que eles vão apresentar é uma ideia de cada comuna ser separada, né, enfim, independente. Eu acho que o partido poderia ter uma gerência centralizada nas decisões, enfim, na estratégia macroeconômica dessas comunas, mas vamos conversar isso um pouco mais adiante. A cooperativa de trabalhadores, né, uma das instituições principais. A primeira instituição é a cooperativa de trabalhadores. Não vou me deter na estrutura institucional das cooperativas, especialmente porque a variedade de formas é relativamente bem conhecida e compreendida. Bom, a gente pode discutir, né, isso depois em outros artigos, enfim. A principal diferença entre uma cooperativa de trabalhadores e uma empresa capitalista é quem é dono do quê. A cooperativa de trabalhadores ideal é a de propriedade coletiva de todos os seus trabalhadores membros. Em contraste, a empresa capitalista ideal é de propriedade coletiva de seus acionistas. Uma empresa capitalista contrata pessoas a preço de aluguel pré-acordado e as coloca para trabalhar. Os acionistas, então, se apropriam dos lucros gerados por esse trabalho, simplesmente em virtude de seu direito ao papel, independente de terem contribuído para a produção ou não. O papel aqui seria o título, né, ou a ação dessa empresa. O proprietário capitalista, então, ele obtém os lucros simplesmente por privilégio, né, de ser dono dessa empresa. Como John Stuart Mill apontou, o capitalista ganha dinheiro mesmo enquanto ele dorme. Por outro lado, uma cooperativa de trabalhadores inverte o contrato entre capital e trabalho. A cooperativa de trabalhadores contrata capital, em vez de contratar mão de obra. Os trabalhadores da cooperativa se apropriam dos lucros gerados por seus próprios trabalhos.
que são então distribuídos entre os membros de acordo com o mecanismo democrático de distribuição. A principal questão é que as cooperativas de trabalhadores não são instituições econômicas exploradoras. Por exemplo, Marx, no volume 3 de Capital, afirma que as cooperativas superam o antagonismo entre capital e trabalho e devem ser consideradas como formas de transição do modo de produção capitalista para o que ele implica. Então, isso aqui é uma ideia justamente pensando na transição entre o capitalismo uh, e o socialismo e o comunismo, enfim, em vez de uma tomada rápida dos meios de produção, uma tomada gradual não a tomada gradual, né, mas um incentivo à criação de novas empresas, novas cooperativas para ir transformando lentamente a estrutura socioeconômica de capitalista para socialista, para comunista. Novamente, eu não concordo com essa ideia do artigo, que eles exploram mais no início e no final, por isso que eu inclusive pulei essas partes, mas é só para contextualizar aqui o que eles estão pensando. A comuna de risco, que é a segunda instituição, é a própria a segunda instituição-chave do comuna de risco é a própria comuna de risco. No original, Venture Commune. É repetida ao longo do texto, que é uma federação democrática de cooperativas de trabalhadores e seus membros. Então, eles têm a ideia de que cada comuna seria meio que independente, justamente porque está num processo de transição. O pessoal do cybercomunismo, né, da Civicon, eles têm uma ideia de uma economia centralizada, eles vão discutir mecanismos de democracia, democracia de participação popular, mas ainda com os aspectos econômicos centralizados, né, similar com que Salvador Allende tentou fazer no Chile, ao mesmo tempo com aspectos também vindos da União Soviética. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas é só porque eu acho que existe ali uma diferença entre esse aspecto de transição que eles estão colocando aqui, que seriam federações democráticas, e depois, quando, enfim, tivesse a maioria, depois teria um certo tipo de centralização, mas eles não falam isso nesse artigo, eles falam isso em outros artigos, mas é só para a gente contextualizar isso aqui. Mas de cara, assim, eu acho que o partido poderia utilizar essas comunas de risco de formas mais centralizadas. Eu não sou a favor de que cada comuna, cada lugar, a gente decida o que fazer separadamente do partido, né? Mas vamos lá. Então, você tem a comuna de risco. O primeiro aspecto fundamental é que todo o capital das cooperativas de trabalhadores é de propriedade coletiva da comuna de risco. Consequentemente, a comuna de risco é propriedade coletiva de cada membro. Se você é um membro da cooperativa, então você é membro da comuna. Por exemplo, considere uma pequena comuna de risco composta por duas cooperativas de trabalhadores. Uma é uma padaria e outra uma loja de bicicletas. A padaria e a loja de bicicletas empregam 5 pessoas cada. Assim, os 10 trabalhadores têm uma participação igual na comuna de risco. Com o resultado, todos os ativos produtivos de todas as cooperativas são de propriedade coletiva de todos os seus membros. E, como cada membro tem uma parte igual, a propriedade do capital é coletivamente igual. Nenhum membro pode acumular uma parcela desproporcional do capital produtivo. Os bens de capital não podem ser progressivamente concentrados em menos pessoas. Alguns marxistas argumentam que as cooperativas possuem massas desiguais de capital. Elas poderiam explorar umas às outras. Se as cooperativas possuíssem massas desiguais de capital, elas poderiam explorar umas às outras. Portanto, uma economia de mercado com cooperativas de trabalhadores não suprime totalmente a exploração econômica. Quaisquer que sejam os princípios desse argumento, eles não podem ser aplicados às transições do comunismo de risco. Justamente porque a ideia do artigo é uma ideia de transição gradual do capitalismo para o socialismo através da utilização dessa estratégia. Novamente, eu sou contra, mas é só para a gente contextualizar aqui. O papel do comunismo de risco. A comuna de risco não planeja a produção no nível microeconômico. Pelo contrário, essas decisões são descentralizadas e sujeitas à disciplina de mercado, como em uma sociedade capitalista. Ou seja, a própria cooperativa é que vai tomar as decisões individuais ali com seus trabalhadores, né? A principal função da comuna de risco é a gestão democrática do estoque coletivo de ativos produtivos. Isso inclui atividades como adquirir propriedades, emprestar ativos a cooperativas de trabalhadores e liquidá-los quando não forem mais necessários. Assim, a comuna de risco exerce controle macroeconômico sobre a produção comunal,
porque gerencia a distribuição e o uso da propriedade comunal. Examinemos o exemplo mais importante. De volta à ideia de produzir aplicativos. Não fomos muito longe com os capitalistas de risco, porque eles queriam o capital e não estavam dispostos e não estávamos dispostos a dar a eles. Mas ainda precisamos de capital para adquirir as instalações e máquinas. Os comunistas de risco podem nos ajudar? A comuna de risco empresta capital. Apresentamos nossa ideia à comuna de risco e seus membros acham que é um bom negócio. Depois de deliberar, eles votam democraticamente para financiar nossa empresa. Entramos no negócio. No entanto, os termos do acordo de financiamento oferecido pelos comunistas de risco são bem diferentes daqueles oferecidos pelos capitalistas de risco. A primeira diferença é que nosso novo negócio de produção de aplicativos não terá capital próprio. A comuna usará parte dos seus fundos de capital para adquirir as fábricas e máquinas para nós. Ou no caso, enfim, como eu falei, que eu vou abordar um pouco depois, mas eu falei no vídeo sobre bancos comunitários, da gente, da comuna, no caso aqui, ela utilizar isso para mercadinhos, hortas comunitárias, empresas de logística, enfim, não necessariamente precisa aquisição de fábricas, até porque a comuna no começo vai ser bem pequena, o capital que ela vai poder se utilizar vai ser para a criação de pequenas empresas inicialmente, né? Pequenas cooperativas. A comuna usará parte de seus fundos de capital para adquirir as fábricas e máquinas para nós. Então, ele emprestará essa propriedade à nossa empresa e, em troca, pagaremos um aluguel para usá-la. A segunda diferença é que, embora a comuna seja dona do capital, ela não é dona da cooperativa de trabalhadores. Os comunistas de risco não pedem capital social na empresa, porque se opõem ideologicamente à apropriação do produto do trabalho alheio. Beleza. Por outro lado, a cooperativa de trabalhadores é de propriedade coletiva de seus membros e, consequentemente, a comuna não tem direito a nenhum lucro residual de nossa nova empresa de produção de aplicativos. Bom, essa ideia deles da comuna não ter nenhum tipo de direito, mas, enfim, eu não acho que isso seja necessariamente uma necessidade, né? Principalmente se a gente for pensar numa ideia de economia centralizada, onde o partido possa ter uma certa gerência sobre as comunas de risco, eu acho que talvez isso poderia ser mudado. Enfim, eu não sei exatamente quais são se existe algum campo jurídico que permitiria essas comunas de risco ter alguma ligação com o partido em si, enfim, mas eu acho que isso não necessariamente deveria ser uma necessidade, né? Necessariamente necessidade. O que acontece aqui é sutil, mas acho muito importante. Primeiro, a comuna financia cooperativas de trabalhadores que contratam capital e distribuem os lucros para o trabalho. Em segundo lugar, o capital produtivo da cooperativa é a propriedade coletiva e igual de todos os seus membros. Se alguém quiser usar a propriedade coletiva, deve alugá-la. O leasing é usado como um mecanismo para mutualizar a propriedade. O que isso significa é que o comunismo de risco inicia um novo tipo de ciclo de capital-dinheiro, que reproduz a propriedade comunal do capital e o direito dos trabalhadores de reter completamente o produto do seu trabalho. Então, basicamente, a gente vai ter comunas que vão emprestar esse dinheiro. Eles vão falar mais, a gente vai falar mais sobre a questão de financiamento aqui embaixo, né? Mas essas cooperativas estariam ligadas a essa comuna através do aluguel uh, enfim, o aluguel talvez se a gente for abrir, por exemplo, uma horta comunitária, talvez a terra, né, possa ser a terra da comuna e não a terra da cooperativa, né? As máquinas, equipamentos de uma horta comunitária, as ferramentas, pode ser da comuna e não da cooperativa. Enfim. E aí, de onde vem o dinheiro? Mas de onde a comuna tira o seu capital? Como você conseguiu comprar as máquinas para produzir aplicações? A resposta curta é que a comuna obterá seu dinheiro de onde puder. A resposta longa é que a comuna, como uma empresa de capital de risco, recém-formada, deve obter capital dos proprietários de capital existentes, o que significa tomá-lo emprestado dos poupadores, seja um pequeno número de capitalistas ricos ou um grande número de trabalhadores, ou ambos. Por exemplo, a comuna poderia levantar capital emitindo seus próprios títulos, semelhante à forma como empresas estabelecidas ou governos locais emitem títulos para financiar seus projetos.
O capital que a comuna adquire com os fundos captados, por exemplo, instalações e maquinário, serve de garantia para os detentores de títulos. Os detentores de títulos podem ser membros e não membros da comuna. Se a comuna for grande o suficiente, um mercado interno de títulos poderia ser estabelecido, o que apoiaria decisões de financiamento descentralizadas. A comuna devolve o dinheiro dos títulos com a renda do aluguel que recebe das cooperativas de trabalhadores. Obviamente, as maiores e mais antigas comunas, com carteiras diversificadas, mitigarão melhor o risco de projetos que fracassam, de modo que levantarão fundos por meio de títulos com mais facilidade. Mas as novas comunas terão que enfrentar os desafios econômicos usuais de começar pequeno e tentar crescer. Claro, se a gente tem comunas ligadas ao partido de forma mais centralizada, esse risco da criação de novas comunas pode ser, inclusive, diminuído, né? Então, em vez dessa descentralização, dessa ideia de federalismo, se existe um certo planejamento macro das comunas em si, e aí, no caso ligadas ao partido, esse risco seria menor. Ou seja, eu estou abrindo uma comuna aqui no meu bairro, mas eu já tenho outras estabelecidas junto com o partido em outros lugares. O partido, junto com essas outras comunas, podem ajudar essa nova comuna que está nascendo no meu bairro a se desenvolver, né? Com essas novas cooperativas. Quando o título atingir o vencimento e for devolvido, os detentores de títulos não terão mais direitos aos ativos da comuna. Bom, ele vai falar aqui também que a comuna devolve o dinheiro dos títulos com a renda de aluguel que recebe das cooperativas de trabalhadores. Eu acho que a gente pode formar, eu não sei como que eu não lembro agora de cabeça, né? Mas a gente pode formar grupos, né? Então, não necessariamente há necessidade de ser aluguel de equipamentos, enfim, de ferramentas, mas a gente pode pensar na ideia de que as cooperativas formariam um grupo e esse grupo se comprometeria a ter esse compartilhamento entre capital, né? E eu não sei se existe algum precedente jurídico para a gente fazer isso no Brasil, enfim, não entendo muito desse sentido. Renda do trabalho. Concluindo brevemente, existem duas instituições econômicas principais, como seriam os membros da comuna. Vou ignorar os benefícios da democracia no local de trabalho ou os benefícios sociais de uma maior igualdade econômica, pois esses são tópicos amplamente conhecidos e discutidos. Em vez disso, vamos considerar uma questão mais básica. Quanto dinheiro você receberia em troca do seu trabalho? Na estrutura do Kleiner, parece que você teria duas fontes de renda. Primeiro, você receberia a renda correspondente ao trabalho que prestou à cooperativa. Você também receberia uma parte dos lucros da cooperativa distribuídos de forma democrática. Beleza. Então, o salário mais os lucros ali, uma PL no final do ano, alguma coisa nesse sentido. Claramente, o trabalho da renda do seu trabalho dependerá do desempenho da cooperativa e de como seus colegas valorizam sua contribuição. Aí é uma questão de como os próprios trabalhadores vão distribuir, né? Na União Soviética a gente tinha três tipos, né? A, B e C, então dependendo do seu parâmetro de produtividade, você tinha um salário um pouquinho maior, um pouquinho menor, enfim. Isso é outro tópico. Sua renda auferida não será a mesma que a de outros trabalhadores. A renda do trabalho será necessariamente diferente, pois dependerá da oferta e da demanda por habilidades específicas, da ascensão e queda de diferentes modelos de negócio e também das condições macroeconômicas, tanto no setor comunista quanto no capitalista. Enfim, isso aqui tudo é debatível, né? Segundo tipo de renda, o segundo tipo de renda que você receberá é um tipo de renda básica que você receberá em virtude de sua participação na comuna. Suponha que a comuna, no agregado macroeconômico, produza lucro com a renda dos arrendamentos. Em seguida, esse benefício adicional é distribuído entre os membros de maneira democrática. Então, a comuna de cooperativas poderia ter ali, fornecer uma certa renda básica variável, enfim, inclusive dependendo ali da situação, para os seus membros. Os objetivos de crescimento do setor comunista. Claro, ainda não há muito a discutir sobre a economia política da comuna. Ainda há muito, né? Sobre o que discutir sobre a economia política da comuna. E é essa parte que eu acho que o partido poderia entrar de forma centralizada, pensando numa política macroeconômica para a expansão dessas comunas, dessas cooperativas, da utilização dessas cooperativas para trabalho ideológico, trabalho político. Enfim, eu vou falar um pouco mais disso no final. Mas espero ter descrito as características gerais do sistema comunista de risco. O objetivo do comunismo de risco não é apenas sobreviver dentro do capitalismo, como o movimento cooperativo faz.
Fez. Mas crescer e acumular riqueza e poder às custas do setor capitalista. Aí entra na parte de financiamento, enfim, como que a gente vai poder financiar isso daí? Que eu vou tentar fazer uma ponte disso depois com o outro meu vídeo sobre bancos comunitários. Para crescer, a comuna deve alcançar um lucro líquido cercado pelo setor capitalista. Para simplificar um pouco, a comuna acumulará capital, ou seja, crescerá, se duas condições de alto nível forem atendidas. Primeiro, se construir as estruturas de incentivo corretas para encorajar a entrada e impedir a saída de novas cooperativas, né? E segundo, que a renda dos arrendimentos seja suficiente para pagar os títulos. No caso, se a gente tiver títulos dessa comuna para pegar ou de capitalistas ou de qualquer um que queira ajudar na comuna. Obviamente, o sucesso da comuna dependerá do sucesso comercial de suas cooperativas. Acredito que alcançar o sucesso comercial é a condição menos difícil de cumprir. Eventualmente, será encontrada uma cooperativa que alcançará sucesso comercial se um número suficiente de projetos for financiado. Portanto, é apenas um jogo de números. Isso acontecerá eventualmente com tentativas suficientes. Por outro lado, estabelecer a estrutura de incentivos correta é absolutamente essencial e uma condição difícil de satisfazer. Se o comunismo de risco, como é concebido atualmente, tem o desenho institucional certo para encorajar a entrada e impedir a saída, é uma questão em aberto. Eu acho que é isso que eu quero discutir aqui. Eu não vou ler o final novamente. Tem vários problemas aqui que eu não concordo e acho que nem vale a pena entrar nesse detalhe, mas eu vou deixar o artigo para quem quiser dar uma olhada. Agora, o que a gente pode pensar, fazer uma ponte com o meu outro vídeo sobre bancos comunitários? É a utilização dessas comunas de risco com a criação dessas cooperativas, junto com um banco comunitário, que esse banco, inclusive, poderia não ser só daquela comunidade, mas se a gente atualizar, tiver em várias cidades, em vários estados, pode ser a atuação desse mesmo banco. Vou resumir muito brevemente o outro vídeo, né? O banco comunitário não é um banco comum, não é um banco que tem as mesmas legislações de um banco normal. Ele é uma empresa de tecnologia, basicamente, que faz empréstimo barato, com juros muito mais em conta, para pessoas, enfim, para desde financiar material de construção, abrir novos comércios, novas lojas, enfim. Aqui ele seria usado para abrir novas cooperativas de trabalhadores. Ele também, esse banco, ele também pode ter uma moeda social, que ela tem que ter paridade com o real, então de 1 para 1, que essa moeda circula na comunidade. Ou seja, a gente cria as cooperativas, cria a moeda social, que vai fazer com que aquele dinheiro circule dentro da comunidade pela aquela moeda social, que vai fazer fortalecer não só os vínculos, né, sociais, mas os vínculos econômicos, né? Então, se você está acostumado a comprar, você quer fortalecer sua comunidade, você circula aquele dinheiro só naquele local, você não compra coisas de fora. Então, o dinheiro ajuda o próprio desenvolvimento da comuna e das cooperativas de trabalhadores. Além disso, a gente tem um aplicativo do banco, que eu também falei um pouco no outro vídeo, né, que aí poderia entrar também o pessoal de TI, não só na criação do aplicativo para fazer transferência, para fazer empréstimo, para poder gerenciar, e aqui esse grupo de TI poderia ser usado para gerenciar é, essas comunas, ajudar de alguma forma na criação de plataformas de gerenciamento, ajudar, por exemplo, eu vou abrir uma cooperativa de um setor tal. O pessoal do grupo de TI poderia entrar fornecendo plataformas, esse SaaS, né, Software as a Service, enfim, existe uma gama muito, muito grande de coisas que a gente pode aproveitar de geral, mas também a parte de o TI, né, o grupo de TI pode contribuir muito com isso daí. Então, a ideia basicamente é você ter comunas, essas comunas elas vão financiar a criação de cooperativas, elas poderiam estar ligadas ao partido para a gente poder fazer trabalho ideológico, trabalho político. O MST faz muito isso, né? Eles têm as cooperativas de crédito, eles têm as cooperativas de trabalhadores que trabalham na terra, né? Principalmente na terra, e, enfim, outros lugares têm outras cooperativas de outras coisas, mas principalmente cooperativas ligadas à produção de alimentos. Então a gente poderia ter cooperativas relacionadas dentro de hortas urbanas, mercadinhos, lojas de roupa, enfim, dependendo muito do que a comunidade precisa também, né? E até mesmo para a construção civil, enfim. Então, a criação dessas comunas com essas cooperativas e bancos comunitários ligados também ao partido para poder oferecer esse crédito e poder utilizar esse dinheiro para
enfim, reinvestir na comunidade, trabalhar isso dentro da comunidade, trabalhar cultura, arte e na criação de. Talvez eu faça um outro vídeo, mas eu quero acrescentar aqui. A gente também tem que ter os nossos terceiros lugares, né, em aspas, que chamam, que são lugares para a gente poder se reunir além do trabalho político, né? Para a gente poder ter arte, cultura, até mesmo espiritualidade, música, enfim, são lugares que a gente, que o pessoal está chamando aí, né, que eles estão tentando criar, que são centros socialistas. Então a gente tem os nossos centros socialistas, que são os nossos lugares de debate político, mas também que a gente possa acessar cultura, arte, música, aulas de reforço, é, psicólogos, enfim, toda uma gama de serviços que estão ligados à comuna, que estão ligados às cooperativas e que estão ligados ao partido. Eu acho muito importante também a utilização de cozinhas solidárias junto a esses centros socialistas. Então, fazer como se fosse uma comuna mesmo, para além da ideia econômica, né, que esse artigo trazer aqui, mas a ideia de instituir comunas que vão trabalhar esses aspectos de sociais, mas também econômicos, espiritualidade, música, arte, enfim, tudo que faz parte do ser humano, para a gente poder fazer esse trabalho político aí, visando aí a, o socialismo. Bom, o que eu tinha para falar era isso, esses dois vídeos, eu acho que é o principal, não sei se eu vou fazer mais, mas eu acho que eu praticamente falei tudo que eu queria falar. Estou aberto ao debate, enfim, vou deixar o artigo. Novamente, tem várias coisas no artigo que eu vou discordar, mas eu acho que eu vou deixar um artigo de referência, e vou deixar também o meu outro vídeo aí, que é dos bancos comunitários. E é isso.